Uma boa noite a todos os presentes, sejam muito bem-vindos à nossa sessão ordinária. Uma boa noite a todos que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Em nome de Deus, declaro aberta a 20ª sessão ordinária do ano de 2026. Peço ao vereador Ricardo Augusto da Silva que faça a leitura da Bíblia. Boa noite a todos. Vou estar lendo aqui Salmos do 33 ao 38. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e os seguireis até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei de todo o coração e cumprirei. Guia-me pela vereda dos seus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não o cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me ao teu caminho, confirma o teu servo e a tua promessa. Amém. Peço ao primeiro secretário Edmar Corrêa Nascimento que faça a leitura da ata da última sessão ordinária. Ata ordinária número 019/2026. Ata da 19ª sessão ordinária do ano de 2026 da Câmara Municipal de Ponta Serra, Estado do Mato Grosso, realizada ao 6º dia do mês de julho do corrente ano, com início às 18h21, no plenário Walter de Oliveira, da Câmara Municipal, situado na Avenida Minas Gerais, número 1226, Centro. Estando presentes os senhores vereadores Marta Sibela Lacerda Marquesan, que a presidiu, Edmar Corrêa Nascimento, que é a secretariou, e os vereadores Carlos Henrique Ferreira Alencar, Kleber Sela, Cleber Ramos de Souza, Eurico Lucas de Souza Neto, Gilson Martins Salgueiro, Josué Cordeiro de Souza, Luana Aparecida de Souza, Ricardo Augusto da Silva e Wildo Pereira da Silva. Aberta a sessão, a vereadora Marta Bela Lacerda Marquesan fez a leitura da Bíblia. Na sequência, a presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da ata da última sessão ordinária, que foi aprovada por todos os vereadores. A presidente solicitou que o primeiro secretário fizesse a leitura do expediente, sendo apresentada as seguintes matérias: indicação número 206/2026, de autoria do vereador Kleber Sela, indicações número 207 e 208/2026, de autoria do vereador Josué Cordeiro de Souza, indicações número 209 e 210/2026, de autoria do vereador Edmar Corrêa Nascimento, indicações número 211 e 212/2026, de autoria do vereador Carlos Henrique Ferreira Alencar, indicação número 213/2026, de autoria da vereadora Marta Bela Lacerda Marquesan, indicações número 214 e 215/2026, de autoria do vereador Cleber Ramos de Souza, para que fossem encaminhadas aos órgãos competentes. Projeto de lei número 3.442/2026, de autoria do Executivo Municipal, para que seja encaminhada às comissões para a missão de pareceres. Logo após, passou as comunicações, dando seu início ao grande expediente com os seguintes vereadores inscritos: Ricardo Augusto da Silva, Wildo Pereira da Silva, Kleber Sela, Kleber Ramos de Souza, Eurico Lucas de Souza Neto e Josué Cordeiro de Souza. Passando a ordem do dia, não houve pedido de regime de urgência. Em seguida, a presidente colocou em discussão e votação o requerimento de voto de pesar número 011/2026, de autoria do vereador Carlos Henrique Ferreira Alencar, com todos os parlamentares, que foi aprovado por todos os vereadores. Logo após, a presidente colocou em discussão e votação o parecer da comissão referente à moção de aplauso número 018/2026, de autoria do vereador Gilson Martins Salgueiro, juntamente com todos os parlamentares, que foi aprovado por todos os vereadores. E, por sua vez, a presidente colocou em discussão e votação
a moção de aplauso número 018/2026, que foi aprovado por todos. Em seguida, a presidente colocou em discussão o parecer da comissão referente ao projeto de decreto legislativo número 017/2026, de autoria do vereador Cleber Ramos de Souza, juntamente com todos os parlamentares, que foi aprovado por todos os vereadores. E, por sua vez, a presidente colocou em discussão e votação o projeto de decreto legislativo número 017/2026, que foi aprovado por todos. Em seguida, a presidente colocou em discussão e votação o parecer da comissão referente ao projeto de decreto legislativo número 035/2026, de autoria da vereadora Luana Aparecida de Souza, juntamente com todos os parlamentares, que foi aprovado por todos os vereadores. E, por sua vez, a presidente colocou em discussão e votação o projeto de decreto legislativo número 035/2026, que foi aprovado por todos. Logo após, a presidente colocou em primeira discussão e primeira votação a emenda modificativa apresentada pelo vereador Ricardo Augusto da Silva, juntamente com todos os parlamentares, ao projeto de lei número 3.407/2026 da LDO 2027, que foi aprovado por todos os vereadores. Logo após, a presidente colocou em primeira discussão e primeira votação os pareceres das comissões referente ao projeto de lei número 3.407/2026 LDO 2027, que foram reprovados pela maioria dos vereadores. E, por sua vez, a presidente colocou em primeira discussão e primeira votação o projeto de lei número 3.407/2026 LDO 2027, que foi aprovado pela maioria dos vereadores. Logo após, a presidente colocou em discussão e votação o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação com emenda supressiva e modificativa ao projeto de lei 3.420/2026, de autoria da vereadora Marta Cibele Lacerda Marquesan, que foi aprovado por todos os vereadores. E, por sua vez, a presidente colocou em discussão e votação o projeto de lei número 3.420/2026, que foi aprovado com a emenda supressiva e modificativa. Logo após, a presidente colocou em discussão e votação a emenda modificativa apresentada pelo vereador Eurico Lucas de Souza Neto, referente ao projeto de lei número 3.428/2026, de autoria do Executivo Municipal, que foi aprovada por todos os vereadores. E, por sua vez, a presidente colocou em discussão e votação o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que acompanha a emenda modificativa referente ao projeto de lei número 3.428/2026, de autoria do Executivo Municipal, que foi aprovado por todos os vereadores. Em seguida, a presidente colocou em discussão e votação o projeto de lei número 3.428/2026, que foi aprovado por todos os vereadores. Logo após, a presidente colocou em primeira discussão e primeira votação os pareceres das comissões referente ao projeto de lei complementar número 3.429/2026, de autoria do Executivo Municipal, que foi aprovado por todos os vereadores. E, por sua vez, a presidente colocou em primeira discussão e primeira votação o projeto de lei complementar número 3.429/2026, que foi reprovado por todos os vereadores. Em seguida, a presidente colocou o parecer da comissão referente ao projeto de lei número 3.440/2026, que de autoria do vereador Eurico Lucas de Souza Neto, que foi aprovado por todos os vereadores. E, por sua vez, a presidente colocou em discussão e votação o projeto de lei número 3.440/2026, que foi aprovado por todos. Nada mais havendo ser tratado, lavrou-se a presente ata, que, após lida, foi aprovada por todos. Câmara Municipal de Ponta Séria, Estado de Mato Grosso, ao 13º dia do mês de julho do ano de 2026. Marta Cibele Lacerda Marquesan, vereadora presidente, e Edmar Correia Nascimento, primeiro secretário. Em votação, a ata que acabou de ser lida. Aberta a votação.
Encerrada a votação, aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário, Edmar Corrêa Nascimento, que faça a leitura do expediente. Indicação número 216/2026, autor Gilson Martins Salgueiro. Senhora presidente, indica o excelentíssimo prefeito municipal, Jacques Francisco Bastos, com o secretário municipal de Obras, Infraestrutura e Serviço Público, o senhor Wesley Marques de Souza, que viabilize estudos e adote as providências necessárias para que seja realizada a instalação de placas solares na comunidade Nossa Senhora do Rosário, localizado na região da Pecuária 2. Sala de sessões, 8 de julho de 2026. Indicação número 217/2026, autores Edmar Corrêa Nascimento e Josué Cordeiro de Souza. Senhora presidente, os vereadores indicam ao excelentíssimo prefeito municipal, Jacques Francisco Bastos, que determine aos setores competentes a realização de estudos técnicos, administrativos e orçamentários, visando ao aumento do repasse de recurso financeiro destinado à Associação Lacerdense e Proteção dos Animais ALPAS, em razão do crescimento da demanda pelos serviços prestados pela entidade. Sala de sessões, 9 de julho de 2026. Requerimento número 019/2026. Senhora presidente, requer a mesa ouvido o soberano plenário que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo prefeito municipal de Ponta Lacerda, solicitando informações detalhadas sobre a contratação do Instituto São Lucas, referente aos anos de 2025 e 2026, sendo, primeiro, cópia do processo administrativo do contrato da gestão, com todos os volumes e peças que compõem. Segundo, cópia do contrato assinado com todos os anexos aditivos, termos de apostilamentos e suas respectivas justificativas, bem como a cópia dos respectivos pareceres do jurídico e do controle interno. Terceiro, cópia do relatório de fiscalização produzidos. Quarto, cópia da prestação de contas mensal, incluindo demonstrativos financeiros e conciliações bancárias, bem como a cópia das respectivas notas fiscais. Quinta, cópia do extrato bancário da conta custeio e da conta do Fundo Municipal de Saúde do período de 2025 e 2026. Pontes Lacerda, 8 de julho de 2026. Esse requerimento é do vereador Carlos Henrique Ferreira Alencar, vereador Carlinhos. Mensagem de veto número 04/2026. Autógrafo da lei número 3.310/2026. Senhora presidente, senhores vereadores, comunico a Vossa Excelência e aos demais membros dessa egressa Câmara Municipal, e no uso de suas atribuições que são conferidos pela legislação vigente, especialmente ao dispositivo da Lei Orgânica do Município, decidir vetar integralmente o autógrafo da lei número 3.210/2026, oriundo do projeto de lei 3.437/2026, de autoria do vereador Carlos Henrique Ferreira Alencar, que dispõe sobre a divulgação de informações relativas ao contrato de locação nos imóveis locados pela administração pública no município de Pontes Lacerda e das outras providências. Projeto de lei ordinário número 3.441/2026 autoriza o Poder Executivo Municipal a disponibilizar serviços técnicos de engenharia para elaboração de croquis na planilha orçamentária e projetos ao Centro de Detenção Provisório de Pontes Lacerda e das outras providências. Esse projeto de lei é do Poder Executivo.
Projeto de lei ordinária número 3.444/2026, que dispõe sobre a revogação da lei municipal número 1689/2016, que autoriza o Executivo Municipal a receber por sua doação com encargo áreas urbanas e adotadas outras providências. Esse projeto de lei é do Poder Executivo do prefeito Jacques Francisco Bassi. Projeto de lei ordinária número 3.449/2026, que institui no âmbito do município de Pontes Lacerda a política municipal de atenção integral às mulheres submetidas à estereotomia, garantindo acompanhamento multiprofissional, apoio psicológico, fisioterapia especializada e prioridade no cuidado em saúde e das outras providências. Esse projeto de lei é do vereador Ricardo Augusto da Silva, o vereador Ricardinho. É o que temos, presidente? Passamos aos despachos. As indicações números 216 e 217, de autorias dos vereadores, serão encaminhadas aos órgãos competentes. A mensagem de veto número 04/2026, ao autógrafo de lei 3.210/2026, de autoria do Executivo Municipal, que seja encaminhado à comissão para emissão de parecer. O projeto de lei 3.449/2026, de autoria do vereador Ricardo Augusto da Silva, que seja encaminhado à comissão para emissão de pareceres. O projeto de lei número 3.441 e 3.444/2026, de autoria do Executivo Municipal, que seja encaminhado à comissão para emissão de pareceres. Passamos às comunicações. Iniciaremos o grande expediente. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos vereadores inscritos. Convido a Vossa Excelência, o excelentíssimo vereador Wildo Pereira da Silva, para fazer uso da palavra no tempo máximo de 9 minutos. Dispenso. Passamos à ordem do dia. Não há regime de urgência. Em discussão, o requerimento número 019/2026, de autoria do vereador Carlos Henrique Ferreira Alencar. Em votação, o requerimento número 019/2026. Aberta a votação. Encerrada a votação, aprovado por todos. Segunda votação da emenda modificativa ao projeto de lei número 3.407/2026, LDO 2027. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda número 01/2026, modificativa ao projeto de lei 3.407/2026, a LDO, do vereador Ricardo Augusto da Silva, com todos os parlamentares dessa Casa de Leis, que faça a leitura na íntegra da emenda aditiva ao projeto de lei. Emenda número 01/2026 do projeto de lei ordinária número 3.407/2026. Emenda ao projeto de lei número 3.407/2026, LDO. Submete-se à apreciação dessa comissão de emenda projeto de lei número 3.407/2026, que altera o anexo de metas, prioridades da lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2027. Com o objetivo de adequar a ação orçamentária destinada à aquisição de veículos para a Câmara Municipal de Pontes Lacerda.
A emenda tem como finalidade suprir omissão existente ao anexo de metas prioridades, uma vez que a proposta original não prevê a quantidade de veículos a serem adquiridos, nem o valor correspondente ao investimento, comprometendo a adequada programação orçamentária. A alteração proposta passa a prever a aquisição de 2 veículos, no valor total estimado de R$ 400 mil, garantindo maior clareza e compatibilidade entre os instrumentos de planejamentos orçamentários. Fundamentação. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é o instrumento responsável por estabelecer as metas e prioridades da administração pública, orientando a elaboração da lei orgânica, a lei orçamentária anual e assegurando a observância dos princípios da transparência, do planejamento e da responsabilidade fiscal. A ausência da meta fiscal, ausência da meta física, quantidade de veículos e a meta financeira, valor estimado das despesas, inviabiliza a correta identificação da ação orçamentária destinada ao Poder Legislativo Municipal. A presente emenda não cria nova despesa, mas apenas promove a adequação do anexo de metas e prioridades, tomando explícita a previsão para aquisição de 2 veículos com investimento estimado em R$ 400 mil, proporcionando maior transparência e segurança jurídica ao planejamento orçamentário. Justificativa. A presente emenda tem por objetivo alterar o anexo de metas e prioridades do projeto de lei número 3.407/2026, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2027, visando promover a compatibilização entre a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e o Plano Plurianual PPA, em observância aos princípios do planejamento, da transparência e da responsabilidade fiscal. Verificou-se que a ação orçamentária destinada à aquisição de veículos para a Câmara Municipal não contempla o exercício de 2027. A previsão adequada da meta física e financeira, embora essa ação já esteja prevista no plano plurianual. Dessa forma, propõe-se a adequação da programação orçamentária para prever, no exercício de 2027, a aquisição de 2 veículos, com investimento total de R$ 400 mil. A composição desse valor ocorre da seguinte forma: R$ 100 mil provenientes da redução da ação da construção, reforma e ampliação da sede do Legislativo Municipal. R$ 100 mil provenientes de redução da ação aquisição de equipamentos materiais permanentes da Câmara Municipal. R$ 200 mil correspondente a recursos já previsto no Plano Plurianual PPA, para essa finalidade, sendo apenas antecipados para o exercício de 2027. Dessa forma, a compatibilizar a LDO com o planejamento plurianual. A presente alteração não representa aumento de despesa pública, tampouco compromete o equilíbrio fiscal do município, tratando-se de apenas de adequação da programação orçamentária para refletir corretamente as prioridades da Câmara Municipal no exercício de 2027. Assim, a emenda busca conferir maior clareza, segurança jurídica e compatibilidade entre os instrumentos de planejamento governamental, permitindo que a futura lei orçamentária anual, a LOA, contemple os recursos necessários para a aquisição dos veículos conforme previsto no PPA. Diante do exposto, solicita-se a aprovação da presente emenda pelos nobres vereadores por atender ao interesse público e observar os princípios da legalidade, do planejamento, da eficiência e da responsabilidade na gestão dos recursos públicos. Ricardo Augusto da Silva, vereador. Apoio: Carlos Henrique, Gilson Martins, Eurico Lucas, Clébio Ramos, Marta Cibele, Edmar Correia, Josué Cordeiro e Luana Aparecida. Kleber Sela e Wildo Pereira da Silva.
Dessa forma, considerando a situação descrita, requer seu atendimento desta Comissão de Finanças e Orçamento em 29 de junho de 2026. Em segunda discussão, a emenda modificativa ao projeto de lei número 3.407/2026. Em segunda discussão. Em segunda votação, a emenda modificativa ao projeto de lei número 3.407/2026. Aberta a votação. Encerrada a votação, aprovado por unanimidade. Segunda votações dos pareceres do projeto de lei número 3.407/2026, a LDO 2027. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação do projeto de lei 3.407/2026. Parecer no 01/2026 do projeto de lei ordinário número 3.407/2026. Relatório. O projeto de lei analisado por essa relatoria, tendo sido constatada a sua conformidade com os princípios constitucionais e legais, no entanto, foram identificadas oportunidades de aprimoramento técnico-legislativo, a fim de garantir a efetiva participação do Poder Legislativo na gestão do município. Voto do relator. Opina pela aprovação do projeto de lei com as seguintes alterações. Primeiro, o artigo 23 do parágrafo 2º passa a conter a seguinte redação. Artigo 23, parágrafo 2º. A transposição e o remanejamento ou a transferências de recursos de um grupo de natureza de despesa para outro ou categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, poderão ocorrer até o limite de 5% da receita estimada da lei orçamentária anual nos termos do inciso 4º do artigo 167 da Constituição Federal e observada a prevista do artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Segundo, o anexo 1 passa a conter as alterações propostas pela emenda número 01/2026, sendo ação produto número 1102, aquisição de veículos Câmara Municipal no valor de R$400 mil. Pontes da Serra, Mato Grosso, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, data da assinatura eletrônica. Carlos Henrique Ferreira Alencar, relator, demais membros Josué Cordeiro de Souza e Kleber Sela. Em segunda discussão, o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre o projeto de lei 3.407/2026. Em segunda discussão, em segunda votação. Aberta a votação. Encerrada a votação, reprovada pela maioria dos votos. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos do projeto de lei 3.407/2026. Parecer no 02/2026 do projeto de lei ordinário número 3.407/2026. Comissão de Finanças e Orçamento. Emenda dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2027 e das outras providências. Relatório. O projeto de lei foi analisado por essa relatoria, tendo sido constatada a sua conformidade com os princípios constitucionais e legais, no entanto, foram identificadas oportunidades de aprimoramento técnico legislativo. Voto do relator. Opino pela aprovação do projeto de lei com as seguintes alterações. Primeiro, o artigo 23 do parágrafo 2º passa a conter a seguinte redação. Artigo 23 do parágrafo 2º, a transposição ou remanejamento ou a transferência de recursos em grupo de natureza de despesa da outra, uma categoria de programação para outra e de um órgão para o outro, poderão ocorrer até o limite de 5% da receita estimada da lei orçamentária anual. Segundo, o anexo
primeiro passa a conter as alterações propostas na emenda número 01/2026, veículo no valor de R$ 400 mil. Comissão de Finanças e Orçamento, 6 de julho de 2026. Wildo Pereira da Silva, relator. Demais membros, Carlos Henrique Ferreira Alencar e Ricardo Augusto. Em segunda discussão, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei número 3.407/2026. Em segunda discussão, em segunda votação, o parecer. Aberta a votação. Encerrada a votação, reprovada pela maioria dos votos. Em segunda discussão, projeto de lei número 3.407/2026. Em segunda votação, projeto de lei 3.407/2026. Aberta a votação. Encerrada a votação, aprovada por unanimidade. Segunda votação dos pareceres do projeto de lei complementar 3.429/2026. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da Comissão de Constituição, Justiça e Redação do projeto de lei complementar 3.429/2026. Parecer 101/2026 do projeto de lei complementar número 3.429/2026, que expõe sobre a revogação dos incisos 3º e 4º do artigo 62 da Lei Complementar Municipal número 021/2004 e das outras providências. O relator, após a análise do referido projeto, opina por sua reprovação. Desta forma, considerando a situação descrita, requer esse atendimento desta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em 22 de junho de 2026. Kleber Sela, relator, Carlos Henrique Ferreira Alencar, vice-presidente, e Josué Cordeiro de Souza, presidente. Em segunda discussão, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre o projeto de lei complementar 3.429/2026. Em segunda discussão, em segunda votação, parecer. Aberta a votação. Encerrada a votação, aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos do projeto de lei complementar 3.429/2026. Parecer número 02/2026 do projeto de lei complementar 3.429/2026. Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. O projeto de lei foi devidamente analisado por essa relatoria. Voto do relator. Diante do exposto, o relator opina por sua reprovação. Comissão de Finanças e Orçamento, em 22 de junho de 2026. Wildo Pereira da Silva, relator. Demais membros da comissão, Carlos Henrique Ferreira Alencar e Ricardo Augusto. Em segunda discussão, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei complementar 3.429/2026. Em segunda discussão, em segunda votação, parecer. Aberta a votação. Encerrada a votação, aprovado por todos. Em segunda discussão, projeto de lei complementar 3.429/2026. Em segunda votação, projeto de lei complementar 3.429/2026. Aberta a votação.
Peço a todos um momento. Tivemos uma falha aqui no nosso sistema. Peço a todos que atualizem suas páginas. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos do Projeto de Lei Complementar 3.429/2026. Em segunda discussão, o projeto de lei complementar 3.429/2026. Em segunda votação, o projeto de lei complementar 3.429/2026. Aberta a votação. Encerrada a votação, reprovado pela maioria dos votos.
Pode encerrar, então. Encerrada a votação, reprovado por unanimidade. Parecer do projeto de lei 3.436/2026. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação do projeto de lei 3.436/2026. Parecer do projeto de lei 3.438/2026. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação do projeto de lei 3.438/2026. Parecer no 01/2026 do projeto de lei ordinária 3.438/2026. Declara de utilidade pública municipal a augusta e respeitável loja simbólica Cássia, Vale do Guaporé, número 66 e das outras providências. O relator, após análise do referido projeto, opina por sua aprovação na forma original. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em 23 de junho de 2026. Kleber Sela, relator, Carlos Henrique Ferreira Alencar, vice-presidente, e Josué Cordeiro de Souza, presidente. Em discussão, o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre o projeto de lei 3.438/2026. Em discussão, em votação, parecer. Aberta a votação. Encerrada a votação, aprovado por todos. Em discussão, projeto de lei 3.438/2026. Em discussão. Em votação, projeto de lei 3.438/2026. Aberta a votação. Encerrada a votação, aprovado por unanimidade. Pareceres do projeto de lei 3.442/2026. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação do projeto de lei 3.442/2026. Parecer no 01/2026 do projeto de lei ordinária 3.442/2026. Relatório. O projeto de lei foi devidamente analisado por essa relatoria, no qual verificou-se estar em conformidade com a legislação vigente. Voto do relator. Diante o exposto, opina por sua aprovação na forma original. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, data da assinatura eletrônica. Carlos Henrique Ferreira Alencar, relator. Demais membros, José Cordeiro de Souza e Kleber Sela. Em discussão, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre o projeto de lei 3.442/2026. Em discussão, em votação, parecer. Aberta a votação. Encerrada a votação, aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos do projeto de lei 3.442/2026. Parecer no 03/2026 do projeto de lei ordinária 3.442/2026. Emenda dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e das outras providências. Voto do relator. Após a análise do presente projeto, o relator opina por sua aprovação na forma original.
Dessa forma, considerando a situação descrita, requer o seu atendimento desta Comissão de Finanças e Orçamento em 13 de julho de 2026. Ricardo Augusto da Silva, relator. Em discussão, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei 3.442/2026. Em discussão, em votação, parecer. Aberta a votação. Encerrada a votação, aprovado por todos. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Saúde e Assistência Social do projeto de lei 3.442/2026. Parecer número 02/2026 do projeto de lei ordinária 3.442/2026. Comissão de Saúde e Assistência Social. Emenda, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e das outras providências. O relatório. O projeto de lei foi devidamente analisado por essa relatoria. O projeto de lei a ser mencionado está em conformidade com a legislação vigente. Voto do relator diante do exposto, opinião por sua aprovação na forma original. Dessa forma, considerando a situação descrita, requer seu atendimento desta Comissão de Saúde e Assistência Social em 13 de julho de 2026. Wildo Pereira da Silva, relator, demais membros, Luana Aparecida e Clébio Ramos. Em discussão, parecer da Comissão de Saúde e Assistência Social sobre o projeto de lei 3.442/2026. Em discussão, em votação, parecer. Aberta a votação. Encerrada a votação, aprovado por unanimidade. Em discussão, projeto de lei 3.442/2026. Em votação, o projeto de lei 3.442/2026. Aberta a votação. Encerrada a votação, aprovado por unanimidade. Declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido a todos para a próxima sessão ordinária, que será no dia 10 de agosto de 2026, às 18 horas. Lembrando a todos que nós vamos passar por um período de recesso, mas nós já temos uma extraordinária marcada agora para quarta-feira, às 8 da manhã. Uma boa noite a todos, uma excelente semana. Obrigada.